Olá pessoal, tudo bem? Gravando aqui esse vídeo para falar um pouquinho sobre hérnia do esportista. Vocês sabem o que é hérnia do esportista? Já escutaram falar esse termo? Ele é um termo relativamente recente, ele começou a ser descrito na literatura científica na década de 90, na realidade, o que sempre se chamou de pubalgia do atleta. Então é muito importante a gente entender a diferença, por exemplo, de uma pubalgia ou de uma hérnia do atleta para uma hérnia inguinal verdadeira. E como é que a gente vai tratar essa patologia? O que a gente vai ver? Como a gente vai diagnosticar essa patologia, que é uma patologia bastante frequente dentro dos atletas, principalmente dos atletas de alto rendimento. Então, como é que esse paciente vai se apresentar para a gente? Ele chega para a gente com uma dor, normalmente uma dor unilateral, ali na região da virilha, como a gente pode perceber, podendo pegar a região inferior do abdômen e até evoluindo para a região escrotal. Ela é uma patologia que ela representa 6% das patologias de todas as lesões esportivas. Ela não se trata de uma hérnia verdadeira, ou seja, o que é uma hérnia verdadeira? Uma hérnia verdadeira é quando a gente tem a extrusão de um órgão, de um tecido, por exemplo, por dentro de uma lesão facial, por exemplo, que é o que acontece na hérnia inguinal. Então ela é bastante diferente, ela não é uma hérnia verdadeira, apesar do nome ser uma hérnia do esportista. O que vai acontecer? Ela acomete muito mais homens do que mulheres, 90% dos acometidos eles são homens, dificilmente acomete idosos e dificilmente acomete mulheres e jovens. Por que isso vai acontecer? É uma força de cisalhamento naquela região. Então, o que a gente tem ali na região da virilha, naquela região inguinal do pubis, a gente vai ter a inserção dos adutores ali, principalmente do adutor longo, e a inserção do reto abdominal. Então, é uma região de muita transferência de força. Se eu não tenho absorção de carga de forma ideal, eu vou aumentar a sobrecarga naquela região, podendo levar a uma lesão. Então pode ser uma lesão verdadeira da minha parede abdominal interna, que é muito difícil de ser visualizada. Em alguns exames de ressonância você consegue visualizar uma lesão facial naquela região, mas ao olho nu, ao exame clínico, a gente não consegue perceber. E como esse paciente vai se apresentar para a gente no consultório? Então ele é um sintoma que ele começa de forma insidiosa e ele vai progredindo. Então esse paciente não vai chegar para a gente e falar: eu estava fazendo um movimento e durante um movimento específico eu tive uma dor muito intensa. Normalmente isso não vai acontecer. Ela vai começar e ela vai progredindo de forma gradual. Como eu já coloquei, ela é uma dor, ela é unilateral, dificilmente ela é bilateral. Ela é uma dor que normalmente o nosso paciente coloca como sendo uma queimação, é uma dor perfurante, que ela inicia ali na região da coxa, na região da virilha, podendo irradiar, como eu falei, para a região inferior do abdômen e para a região escrotal. O que vai fazer esse sintoma piorar? São movimentos de aceleração, movimentos de mudança de direção, movimentos de corrida, chute. Normalmente esses são os sintomas que o nosso paciente vai apresentar. Essas são as atividades que vão piorar o sintoma dele. Normalmente essa dor ela inicia durante a atividade, na hora que o nosso paciente interrompe a atividade, essa dor cessa, porém se ele se mantiver ativo, essa dor ela vai progredindo até chegar a ter uma dor espontânea, ou seja, esse paciente parado, essa dor continua presente. E o que a gente vai encontrar? Como é que a gente vai diagnosticar esse nosso paciente? Então são alguns pontos muito importantes. Esse nosso diagnóstico ele é clínico, como a gente já falou, as imagens não vão mostrar uma alteração, porém, em alguns casos é importante solicitar o exame de imagem. Por quê? A gente precisa excluir as patologias, as hérnias verdadeiras, as hérnias inguinais, e a gente precisa excluir também o quê? As patologias intraarticulares do quadril, que também dão dor para essa região de virilha. Então, em alguns casos, é importante a gente solicitar um exame de imagem, uma ressonância magnética, um ultrassom de imagem, para que a gente consiga determinar se realmente a gente está diante de uma hérnia do esportista ou se a gente está diante de alguma outra alteração. Esse paciente, normalmente,
como eu falei, ele é uma dor específica, localizada, que piora com a atividade, no momento que ele interrompe ela melhora, mas se ele se mantiver ativo por muito tempo, essa dor vira até uma dor constante, e aí ele pode ter dor ao espirrar, ele pode ter dor ao tossir, e pacientes com uma lesão já avançada chegam a ter dor até durante a relação sexual, não só pelo esforço, como também pelo contato. Então é importante a gente retirar, né, como eu já falei, aquela lesão inguinal. O que a gente vai identificar, por exemplo, numa hernia inguinal? A gente percebe um aumento de volume naquela região da virilha, e um teste bastante comum é uma manobra de Valsalva, com o objetivo de aumentar a pressão intraabdominal do nosso paciente, do nosso atleta, e aí a gente vai ver um aumento de volume naquela região da virilha. Isso é uma hernia inguinal verdadeira, uma hérnia verdadeira, onde a gente tem a extrusão de um tecido, diferente do nosso caso. E o que a gente vai realizar como diagnóstico, como avaliação nossa, né? Como eu já falei, é importante a gente excluir algumas patologias. Então a gente precisa excluir a hernia inguinal, já comentei sobre isso. A gente tem que excluir as patologias intra-articulares do quadril, que também dão dor para essa região. Então todos os testes clássicos que a gente vai realizar para as lesões intra-articulares do quadril, teste de flexão com adução, tentando realizar um contato ali da cabeça do fêmur com o mioacetábulo, esse é um dos testes. Um outro teste importante que a gente precisa realizar são os testes de mobilidade e os testes de flexibilidade. Solicitar a contração do adutor longo, uma vez que a gente já falou que essa lesão ela acontece na junção do adutor longo com o reto abdominal. Então a solicitação do adutor longo, a solicitação do reto abdominal durante o movimento de abdominal são testes importantes para identificar sintoma naquela região. A gente pode realizar uma palpação identificando se realmente essa dor acontece naquela região ali da inserção. Normalmente a região ela é muito dolorida. A gente realiza também todos os testes de mobilidade do quadril, os testes de flexão, de extensão, de abdução, testes de adução, os testes de rotação são muito importantes. E principalmente, como a gente está falando de uma lesão de tecidos moles, a gente está falando de uma diferença, de uma alteração de absorção de carga, eu preciso testar força, controle motor e o padrão de movimento desse meu paciente. Então, o que a gente vai encontrar nesse tipo de paciente? É muito comum um excesso de atividade adutor, ou um excesso de atividade, ou um desequilíbrio na realidade dessas musculaturas de toda a região de estabilidade da região lombopélvica. E como eu vou tratar esse tipo de paciente? Eu preciso melhorar a absorção de carga dele, eu preciso melhorar o padrão de movimento, eu preciso melhorar o padrão de mobilidade articular desse meu paciente. Então, se eu estiver diante de uma alteração de mobilidade articular, eu vou iniciar tratando a minha mobilidade articular. Posso utilizar alguns recursos para minimizar a dor desse paciente. Então a gente pode fazer uso de alguma corrente ou algum outro recurso que a gente utilize minimizando dor, mas lembrando que atuando em cima da dor eu estou pura e simplesmente tratando um sintoma, não estou tratando a causa, uma vez que o desequilíbrio muscular, a alteração de padrão é a causa dessa minha patologia, desse meu sintoma. Então eu inicio ali o meu trabalho com um trabalho de resistência daquelas musculaturas. Então lembrando que para realizar um trabalho de resistência eu vou trabalhar com uma carga baixa, eu vou trabalhar com 50% de uma contração voluntária máxima do meu paciente, com um número de repetições um pouco mais elevado, fazendo aí cerca de 15 repetições. No momento que esse paciente já tolerar, eu evoluo para um trabalho de carga, trabalho de força, desculpa, e quando eu estou falando um trabalho de força, aí eu já estou trabalhando aí com 60%, 70% de uma contração voluntária máxima, isso é um trabalho de força, com um número já menor de repetições, 6 a 8 repetições é o que a gente preconiza para um trabalho de força, e depois de tudo isso, que esse paciente já tolera essa carga, aí sim eu vou evoluir para um trabalho de potência, onde a minha sobrecarga sobre aquela região, a minha transmissão de força naquela região vai ser muito maior. E se a gente está lidando com um atleta, eu não posso esquecer de trabalhar o retorno dele ao esporte. Então, reproduzir as atividades que ele vai realizar em campo, retreinar aquele gestual motor, retreinar aqueles movimentos que ele está acostumado a realizar dentro do campo, dentro da atividade que ele pratica, para só então liberar esse paciente para o retorno. Qualquer dúvida, podem mandar aí, eu vou responder a todo mundo. Um abraço!